E hoje, então, nós vamos estar falando um pouquinho, né, nesta série que eu falei para os irmãos, para as irmãs ouvintes, em outra programação que nós teríamos essa série, O que aprendemos com? E aí, sempre, quando tivermos esse título, teremos algum personagem da palavra do Senhor em que a gente vai aprender com esta pessoa. E o personagem de hoje, desta série, O que aprendemos com? O personagem de hoje vai ser Maria. Maria, mãe de Jesus. Glória a Deus, vamos estar aprendendo hoje um pouquinho com uma partezinha, a parte que nós mais conhecemos, né, da vida de Maria. Amém? Glória a Deus. Se você quiser aí, achou o tema interessante, quiser compartilhar, ainda não compartilhou, compartilhe com alguém que com certeza vai ser bênção de Deus. Amém? Glória a Deus. O nosso texto, então, o nosso tema está baseado em Lucas, bem conhecido aí, acredito eu, no livro de Lucas, lá no capítulo 1, verso 38, é o versículo que nós vamos estar falando um pouquinho hoje, amém? Glória a Deus, se você quiser, quem sabe, acompanhar aí na Bíblia ou anotar, tem muitos irmãos e irmãs, né, que gostam de anotar os versículos para depois ler. Então, está baseado em Lucas, capítulo 1, verso 38. Lucas 1, 38, que nos diz assim: Então disse Maria, aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Glória a Deus, vou ler novamente para que fique bem gravado e bem compreensível. Então disse Maria, aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. Glória a Deus, aleluia, olha aí, que maravilha, este trechinho da palavra do Senhor, lá em Lucas, então, capítulo 1, verso 38. O que eu quero trazer como foco é essa atitude, né? Essa atitude incrível de Maria, que nos relata nesse versículo, né? Essa atitude incrível que Maria teve diante daquilo que ela recebeu da parte do Senhor, né? Através do anjo Gabriel. Nós sabemos que Maria recebeu essa missão tão tremenda, que seria gerar no seu ventre o Salvador do mundo. Olha que peso essa responsabilidade na vida de Maria, né? Mas antes, vamos recapitular aqui, eu acredito que todo mundo conhece, né? Mas quem sabe esteja alguém nos escutando, às vezes até não é cristão, não frequenta a igreja, e para todos entenderem, então, vamos recapitular um pouquinho o ocorrido. A gente vê aqui, né, nesta passagem de Lucas, perdão, a gente vê então aqui nesta passagem de Lucas, né, sobre um casal de noivos, né, uma moça e um moço, então, que estavam comprometidos ao matrimônio, né, isso não era qualquer compromisso, né, lá naquele tempo. Um casal estar comprometido um com o outro já era como quase um casamento, né? O noivado já era quase um casamento, porque acontecia ali todo um processo entre as famílias, né? Acertos ali com o genro e o sogro, pagamentos. Então, tinha toda uma burocracia relacionada ao casamento naquele tempo, ali em Israel. Então, não era um compromissinho qualquer, né? Havia ali esse acordo entre famílias, era algo ali sério, é algo muito sério. A gente vê, em alguns estudos que eu fiz, a gente vê que naquele tempo judicialmente já era quase considerado, tinha o mesmo peso, o noivado tinha o mesmo peso do que o próprio casamento, apesar de eles ainda não estarem casados, estarem noivos neste contexto, mas já tinha aquele peso como se, né, já estivessem ali, já fossem marido e mulher. E aí, em algum momento da vida desses noivos, né, um anjo visita um deles, né, que é Maria. Em algum momento aí, acredito eu que já estavam, né, quase
perto de selar o compromisso do matrimônio. E então, né, Maria é visitada pelo anjo Gabriel. Maria é visitada pelo anjo Gabriel, e ali no verso 30 e 31, vamos ler aqui para nós compreender, nos diz assim: mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo Deus. O Senhor lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. E ali, então, o anjo Gabriel visita Maria, visita Maria ali e explana para ela, abre para ela esse projeto que Deus tinha com a vida dela. A palavra nos diz ali, então, que o anjo chega para Maria e diz: não temas, porque achaste graça diante de Deus. Achaste graça diante de Deus. E ali, então, ela foi esta escolhida, esta pessoa escolhida para gerar aquele que traria salvação para a humanidade. Nós vemos aqui, então, que, deixa eu ver aqui, era um projeto grandioso, era um projeto grandioso ali. Ele anuncia para ela como tudo iria ocorrer, até que a gente chega, então, no verso 38, que é onde eu quero me deter mais, o que há de tão valioso, nessa passagem. O que eu achei muito interessante, e vou ler aqui de novo para você entender: então disse Maria: aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. Aleluias! O que me chamou a atenção aqui, que eu achei tão valioso, foi a atitude de Maria, frente à realidade que ela estava vivendo. Frente à realidade que ela estava vivendo. Ela estava ali, era uma moça virgem, não havia conhecido um homem ainda, que seria ali José, que ainda ia ser o seu esposo, Então, era, digamos assim, humanamente falando, fora da realidade, algo fora do comum. E outra, a realidade cultural dela, Nós sabemos que o pecado do adultério, ele tinha uma punição muito severa em Israel, Alguém que fosse pego ali nesse ato de adultério, ele era apedrejado até a morte. Essa mulher, este homem, eram apedrejados até a morte, eram levados ali para a cidade e eram apedrejados até que morressem. Então a gente para pensar, quando a gente dá uma estudadinha um pouco no contexto cultural, a gente vê que, meu Deus, Maria podia estar entrando ali numa enrascada terrível, pelo fato de que ela não era casada ainda, contanto que nós vemos, vamos ver um pouquinho mais pra frente sobre isso aí, a atitude de José, frente àquilo, quando começou a perceber ali mudanças em Maria, e, ele cogitou até mesmo abandoná-la, porque ele tinha duas opções. Nós vamos ver aqui mais pra frente, tinha duas opções para sair dessa situação, de uma situação de adultério, de parte de Maria, e ele cogitou ali até abandoná-la secretamente, E nós vemos então aí uma moça, que foi escolhida para gerar o Salvador, mas não era nem casada ainda, e aos olhos da sociedade ali, ela provavelmente seria considerada uma adúltera, mesmo que ainda não estava nem num compromisso formal ainda, jurídico ainda ali com José. Mas, como eu disse, essa questão do noivado já era algo muito sério, já tinha o mesmo peso de um casamento. Eles não tinham ainda, então, selado o matrimônio, mas o noivado ali já era algo que não era assim para ser quebrado, não era assim para ser quebrado. E nós vemos, então, aí, como disse José, quando percebeu, creio que, alguma diferença, em Maria, ele começou a cogitar, a palavra vai nos dizer que ele começou a cogitar deixá-la secretamente. Por quê? Ele conhecia, sim, a índole de Maria, acredito que ele sabia com quem ele estava, digamos, prometido a se casar,
E nós vemos ali, então, que ele não quis, se eu não me engano, a palavra diz aqui, eu posso encontrar aqui, a palavra diz que ele não quis difamar ela, né? Não quis difamar Maria, porque o que ele teria que fazer? Ele tinha duas opções. Ou ele sumiria, né, deixava ela secretamente, ou ele poderia ir na lei, né, e revogar aquele compromisso, mas assim, né, ela teria que ser punida, né? Ela teria que ser punida, por quê? Porque ele teria que ir na lei, ele teria que requerer, digamos assim, essa revogação, né? Teria que dizer o porquê estava largando ela, né? O porquê iria deixá-la, e aí é ter que vir à luz tudo, né? E aos olhos humanos, imagine você, José, chegar lá diante da lei, ó, não quero mais casar porque Maria está gerando um filho que vem do Espírito Santo. Como é que ele ia chegar e dizer isso? Né? Não tinha como. Aos olhos humanos, isso não ia colar, digamos assim, né, no nosso linguajar. E nós vemos aqui, então, achei aqui, ó, em Mateus capítulo 1, verso 19, diz assim: mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. E assim o anjo, então, foi abrindo o entendimento, trazendo à luz para José aquele ocorrido. E ali, então, nós vemos que ele estava, como a palavra diz, ele estava querendo, né, deixá-la secretamente, né? Não queria ali difamar ela, mas ia deixá-la, ia romper com este compromisso, né? E ele recebe, então, a visita do anjo, né, que ele faz ali entender tudo aquilo que estava acontecendo, e então eles se casam, né, acho muito interessante, também não vamos falar de José mais explicitamente, mas interessante a atitude de José também, de ter compreendido, de ter dado ouvidos ao anjo do Senhor, né, se ele quisesse, quem sabe, ele podia achar um absurdo isso tudo também, né, não acreditar nisso tudo também, mas nós vemos ali que Deus, ele não erra, ele tinha tudo perfeito ali, todo o plano perfeito, todo o projeto, tudo traçado perfeitamente, né? E como nós sabemos que o nosso Deus, ele é onisciente, ele sabe de todas as coisas, né? Ele com certeza sabia que aquele casal era o casal que ia dar certo. Era o casal que o plano ia ser concretizado até o fim, né? Por mais que eram homens, né, falhos, pecadores, a gente sabe que hoje José e Maria são vistos por algumas religiões como santos, mas nós sabemos que eles eram homens e mulher, um homem e mulher como nós, seres humanos, falhos, pecadores, né? Tiveram um papel muito importante nessa questão toda do plano de salvação, mas foram homem e mulher como nós, falhos, né? Então, acho também muito interessante José ter dado ouvidos, né, ter entendido, né? E ali então ele recebe Maria como esposa, né? E tudo aí fica nos conformes, ele segue os parâmetros, tudo certinho como deveria ser seguido. E acontece então toda a história que nós já sabemos, né? Maria ali então espera Jesus, né? Jesus que estava sendo gerado ali no seu ventre, Jesus nasce, enfim, toda essa história a gente já conhece. Mas entrando aqui então nesta parte, né? O que eu aprendo então com Maria? Essa parte aqui é algo que me chamou muita atenção, a atitude que Maria teve. Como nós vimos ali neste contexto atrás, a realidade cultural de Maria era algo muito sério. E nós vemos aqui então primeiro, né, que ela não era qualquer mulher, né? O Senhor achou graça nela. Olha que coisa linda, que coisa interessante quando Deus nos olha e nos vê assim, vê em nós homens e mulheres de valor. Homens e mulheres, é claro que nós não somos merecedores de nada. Não somos merecedores de nada. Mas coisa boa quando, mesmo na nossa fragilidade, mesmo
nas nossas imperfeições, o Senhor pode olhar para nós e ver em nós valor, ver em nós, achar em nós graça, achar em nós homens e mulheres que vale a pena investir o seu plano, vale a pena usar, vale a pena instrumentalizar. Nós sabemos que nós somos instrumentos nas mãos de Deus. Somos instrumentos nas mãos de Deus, né? Seja para louvar, seja para pregar, seja para evangelizar. O Senhor, ele nos usa não porque a gente merece, a gente sabe fazer, eu sei cantar, eu sei pregar, é por isso que Deus se utiliza de mim. Não. Ele pega, ele nos escolheu, nos chamou para ir anunciar o seu evangelho. Ele entregou a cada um de nós dons, preciosidades, talentos, não porque nós somos merecedores, mas porque ele quer nos instrumentalizar. É pela sua graça que nós o servimos e nós temos aí essa oportunidade, esse privilégio de sermos usados, nós tão pecadores, tão falhos, sermos usados por um Deus tão grande, um Deus tão tremendo, um Deus tão maravilhoso, como é o Deus que nós conhecemos. Glória a Deus, aleluia. Então, coisa linda é quando Deus nos olha e vê em nós algum valor, né? Vê em nós alguma possibilidade. E é uma das primeiras coisas que nós vemos, então, e que aprendemos com Maria, né? Que ela não era uma mulher qualquer. E assim nós devemos desejar diante da presença do Senhor. Não que nós devemos servir a Deus para querer ser alguém. Não que nós devemos servir a Deus, orar, jejuar, ler a palavra buscando ser reconhecido por alguém. Não. Aqui nós vemos que Deus achou graça, né? Ela foi encontrada por Deus, não foi homem e mulher que foi lá e disse: ai, Maria, como tu é uma bênção. Não. Foi o próprio Deus. E de uma forma que outros não viram, né? Quem sabia desse segredo era ela e José. Ela e José sabiam do segredo, aquilo que o ser que ela carregava no seu ventre era o Salvador do mundo, né? Então, é uma das primeiras coisas que eu acho interessante em Maria, que com certeza ela não era uma mulher qualquer. E por isso ela foi escolhida, porque Deus viu nela ali a possibilidade de concretizar o seu projeto, o seu plano. E este projeto, né, que nos alcançou. Glória a Deus por isso, né? Foi através deste casal que o plano de salvação foi implantado, né? Para que o Salvador do mundo viesse ao mundo, né? Crescesse, nascesse, crescesse aqui, morresse, para que nós hoje tivéssemos a oportunidade, então, de sermos salvos. Nós estávamos perdidos, mas através, então, deste projeto que Deus traçou por amor à nossa vida, né? Nós fomos alcançados. E isso tudo, então, iniciou lá em Maria, uma moça de valor, uma mulher de valor que foi encontrada pelo Senhor. Aleluias. E foi agraciada, então, de viver este plano maravilhoso. Aleluias. Então, né? Primeira coisa é isso. E outro ponto, que é o principal aqui que realmente entra neste verso 38 ali, é a confiança que Maria teve naquela promessa. Para nós ver aqui, olha o que ela respondeu para o anjo. O anjo foi e falou para ela. A gente vê no decorrer ali do texto, vai falando, vai narrando como aconteceu. Aí ela pergunta para ele como será isso, né? Como é que vai ser isso? Como é que eu vou gerar? Né? Eu não tive relação com homem algum. E ali o anjo, então, ele vai explicando para ela, né? Seria algo vindo do Espírito Santo, enfim, que o poder de Deus, ali, o poder do Altíssimo ia envolver ela. Enfim, ele explicou tudo como aconteceria. E chega nesse ponto, então, que ela responde: aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. Eu achei muito interessante esta passagem. Achei muito interessante. Ela poderia ter ficado amedrontada, como nós vimos no contexto antes, como que era, por exemplo, para alguém que era pego em adultério, né? Ela podia ter ficado amedrontada, né? Ela tinha livre-arbítrio, como nós todos temos. Ela poderia, quem sabe, ter recusado aquele projeto, né?
porque poderia trazer para ela problemas. Olha só, José estava cogitando deixá-la. José, ela estava prestes a perder o seu esposo, né? Ali o seu prometido. Mas a gente vê ali que Deus, ele cuidou de tudo. Por quê? Porque Deus não erra nos seus planos. O que a gente vê então aqui é uma moça que foi corajosa, que foi obediente, que foi disposta a viver a vontade de Deus, né? Foi disposta, foi ali realmente uma serva, pronta, confiante naquilo que o Senhor ali, o anjo do Senhor estava lhe propondo, estava falando com ela. E o Senhor cuidou de tudo. O Senhor cuidou de tudo, né? Ali, quando José cogitou deixá-la, o Senhor, né, enviou o seu anjo para que fosse lá, para que trouxesse a memória dela, né? Trouxesse a memória dela, a memória dele, melhor dizendo, o seu plano, o seu projeto, né? Fez com que José ali ficasse tranquilo, né? Tranquilo com toda aquela situação que parecia, quem sabe, uma loucura, né? O Senhor cuidou de tudo. O Senhor protegeu, o Senhor livrou, né? Ali então eles se casaram. Maria deu à luz a Jesus. E nós vemos, né, passagens que nos explicam ali as ameaças de morte. Quando Herodes mandou matar ali os meninos, quando descobriu que havia nascido um que seria rei, né? E ali quanta perseguição foi passado, e o Senhor cuidou de Maria, José e Jesus. O Senhor cuidou daquela família. Por quê? Porque foi o Senhor que projetou. Foi o Senhor que montou todo aquele plano. E ele se responsabilizou do seu projeto. E o que nós aprendemos, então? Que é assim que nós devemos agir também. Né? Muitas vezes, né, quem sabe, pessoas aqui nos ouvindo, quantos planos, quantos projetos, quantas coisas Deus já colocou nas tuas mãos para fazer, e às vezes por coisinhas, né? Ai, medinho daqui, medinho dali, falta de confiança. Ai, o que vão dizer, o que vão falar, e a gente nega. A gente deixa para lá, a gente prefere, quem sabe, um caminho mais fácil. Olha a atitude que Maria teve frente a muitas coisas que ela podia ter passado. E ela disse: aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. Ela não olhou para o que poderia acontecer se alguém descobrisse. Ela não olhou para o que... Ela confiou. Ela confiou naquilo que o anjo do Senhor trouxe até ela. Ela confiou no projeto de Deus, né? Então, é assim que nós devemos agir. É isso que nós aprendemos com este pequeno episódio da vida de Maria. Que nós devemos confiar naquele que escreveu os nossos dias, né? Devemos confiar nos planos de Deus, nos projetos de Deus. Às vezes a gente, por medo, não deixa a vontade de Deus concretizar, né? Ou atrasa o querer de Deus na nossa vida por coisinhas que às vezes não nos deixam dar uma resposta como Maria deu. Aleluias. Então, realmente, às vezes Deus quer nos usar, né? A gente faz corpinho mole, como se diz, né? Não quer ir, não quer fazer. Mas lá, vai que eu passe fome na missão. Mas será que eu vou ter casa? Será que meus filhos vão ter comida? Né? Será que os meus filhos vão ter as coisas que precisam? Quantos, quem sabe Deus tem projetos extraordinários na área missionária, na área evangelística, na área pastoral, né? O ministério itinerante, e muitos têm medo, muitos têm dito não, muitos têm dito para o Senhor, eu vou depois. Muitos, quem sabe, têm dito: Deus, deixa eu comprar a minha casa primeiro, deixa eu botar tudo para dentro, estabilizar meus filhos, depois eu vou. Quantos têm agido dessa forma? Né? Deixa o medo tomar conta, deixa o medo ser maior, a dúvida ser maior. Coloca tantas coisinhas, coloca a família na frente. Mas como é que eu vou deixar o pai e a mãe?
Como é que eu vou deixar a minha avó, que eu amo tanto? Nós não devemos agir assim. Porque se o Senhor, ele tem um projeto na nossa vida, ele tem um plano, ele quer nos usar, é que ele quer, de alguma forma, que nós vá fazer a vontade dele, um projeto ele tem lá na frente. Né? Quantas pessoas já se negaram de ir para o campo missionário com medo de passar fome? Com medo de passar necessidade, mas não lembrou que o seu Deus, ele é poderoso. Aleluias. O seu Deus, ele é poderoso. Nós precisamos entender que se o Senhor nos deu um trajeto para fazer, ele vai estar conosco neste trajeto. Às vezes, sim, ele vai permitir ventos. Maria ali e José, quando Jesus ele nasceu, olha os episódios que eles passaram, tendo que fugir, tendo que cuidar do menino para que ele não fosse encontrado. E ali o anjo do Senhor estava guiando eles em todos os passos, dizendo para onde deveria ir, quando poderia voltar. O Senhor não deu ali a promessa e deixou eles se virarem sozinhos. Não, o Senhor foi dando as diretrizes. Deus não deixou com que eles ficassem só. E é isso então que nós devemos aprender nesta noite. Se você, quem sabe, tem deixado o medo tomar conta de ti, tem deixado as dúvidas tomarem conta de ti, né? A falta aí de confiança no Senhor tem sido maior. Nesta noite, aleluias, nesta noite, reveja estes conceitos. Lembre-se de que Deus ele não nos deixa só. Às vezes, sim, no caminho vai ter os espinhos, as pedras, vai haver as dificuldades, mas tudo isto tem um propósito. Em tudo isto há um projeto de Deus, há um querer de Deus, há uma vontade de Deus sendo estabelecida. Aleluias. Para quê? Para que o projeto lá no final esteja concluído, esteja concretizado conforme a vontade dele. Aleluias. Então, que nós possamos dizer, Senhor, eis-me aqui, aqui está tua serva, aqui está teu servo, que se cumpra em mim a tua palavra, que se cumpra em mim a tua vontade, né? Assim como Maria, então, foi corajosa e aceitou o projeto de Deus, que nós possamos ser corajosos também e aceitar aquilo que Deus quer fazer na nossa vida, aquilo que Deus quer pôr nas nossas mãos. E outra, às vezes a gente pensa, eu não tenho capacidade, não tenho como fazer isso. Se Deus está entregando para ti, é porque Ele te capacitou para aquilo. Se Deus está colocando nas tuas mãos, é porque Ele sabe que você consegue fazer. Você acha que Deus ia entregar a você algo maior do que tu possa suportar, algo maior do que tu possa carregar? Não. Jamais Ele entregaria um projeto dele nas mãos de alguém que não vai fazer direito. De alguém que ele sabe que não vai ir para frente o projeto. Não, se Ele entrega, se Ele fala conosco, é isso que eu quero contigo, é porque Ele está nos capacitando para aquilo, né? Então, nós vemos aqui que Maria, a atitude dela foi uma atitude muito louvável. Uma atitude muito louvável, né? Acreditamos, né? Não, a palavra não diz a idade que ela tinha, mas acreditamos que era uma jovem ali, né? Conhecendo um pouquinho da história de como as moças lá em Israel casavam, né? Elas, tanto moças quanto moços, eram preparados realmente para o matrimônio, né? Então, não era, às vezes, como a gente vê nos nossos dias de hoje e na nossa cultura, né? Que há, às vezes, 20, 25 anos que não tem nem maturidade ainda para um casamento. Não, lá eles eram preparados, as moças eram criadas para serem donas de casa, os moços para realmente trazerem o mantimento, enfim, para serem homens mesmo, homens do lar. E então tinha essa cultura, né? Casavam um pouco mais cedo do que nós vemos hoje. Então ali a gente vê que com certeza não era uma mulher velha, era uma moça, era uma jovem. José também, um moço, um jovem,
que estavam ali se preparando para começar ali a sua vida a dois, a sua vida adulta, e já então de antemão receber aí algo tão tremendo, tão grandioso, quanto, né, gerar o Salvador do mundo. Olha que responsabilidade estava sendo posta em suas mãos. E Maria, então, foi madura, foi corajosa, né? Foi corajosa e aceitou o projeto de Deus na vida dela. E pôde, então, gerar aquele que trouxe salvação para todos nós. Foi por intermédio, então, ali de Maria ter aceitado o projeto. É claro que se ela não tivesse aceitado, com certeza o Senhor teria outras opções. Mas ele com certeza sabia que ela aceitaria e que ela estaria apta para gerar o Salvador do mundo. Foi um projeto grande, extraordinário. E Deus, ele tem projetos nas nossas vidas também. E a gente precisa confiar nele. A gente precisa crer, confiar, acreditar naquilo que ele tem traçado para as nossas vidas. Confiar de que ele escreveu os nossos dias e ele tem tudo sob controle. Nada foge do seu controle. Nada foge do seu controle. A gente pensa, por que Deus está me permitindo passar por isso, por aquilo? Ou muitos até pensam, Deus não está comigo porque tal coisa está acontecendo. Não, Deus está contigo sim. A não ser que você mesmo buscou esse problema. Aí é diferente. Mas se não, tem coisas que a gente passa que é o Senhor, está ali nos forjando, está nos ensinando, em tudo estamos aprendendo, estamos sendo capacitados para coisas maiores que Ele tem para as nossas vidas. Glória a Deus. Então aprendemos com esta mulher chamada Maria, que nós devemos confiar, que nós devemos acreditar, que nós devemos ter atitude de homens e mulheres de Deus, de servos. É interessante isso, ela diz ali, aqui está a serva do Senhor. E ela sabia que ela era serva de Deus. E é aquilo, o servo, ele não discute, ele só vai e faz. E é assim que nós devemos fazer. Se temos a plena convicção